60 dias, porque o porte grande de eventos são 60 dias no ato da constatação do desrespeito a esse regramento. A gente já indefere sem análise do processo. Existe um número muito grande de pedidos dessa forma para poder atender a todos. Teve que se estabelecer alguns critérios. Diz que no decreto anterior, essa data, esses prazos eram muito desrespeitados. Diante da conversa no Ministério Público Federal, foi estabelecido os prazos do decreto deveriam ser utilizados como regra. Então, esse é o principal procedimento. A partir daí, é analisado o tipo de evento e qual secretaria vai estar envolvida, se uma, se duas ou 5 secretarias. Partindo daí, ele vai percorrer essas secretarias. Esse é um processo totalmente administrativo, é em nível de setores. Ele passa pelos gabinetes, para um dos técnicos, um acordo. Mas ele é feito, mas a análise dele toda é feita administrativamente pelos técnicos em nível de agendamentos e de capacidade de atendimento. Então, a Secretaria de Trânsito avalia a capacidade de atendimento, porque geralmente tem mais de um evento, às vezes na mesma data ou vários eventos na mesma data. Avalia a questão da Guarda Municipal, se pode auxiliar, avalia a questão dos espaços públicos que são agendados, sendo que praças e parques são agendados pela Secretaria do Meio Ambiente, com exceção da Praça das Feiras, que é agendado pela Secretaria da Cultura. E aí constata-se o tipo de evento. Se é um evento de cultura, é a Secretaria da Cultura que faz uma análise. Se é um evento turístico, é a Secretaria de Turismo. Se é uma festa particular em espaço público, aí é uma tramitação mais administrativa em nível de trânsito, de segurança, enfim, dos setores envolvidos. Falou ainda que o prazo de tramitação é suficiente, entre outras coisas. Quanto ao evento Parada Livre, informa que a solicitação da Parada Livre foi feita em nível de protocolo e, ao chegar na Secretaria, foram solicitadas as informações e foi emitido um comunicado de que não seria possível atendimento em relação à Praça Dante, mas foi sugerido um outro espaço para eles pudessem estar realizando o evento. Em relação à bênção dos freis, que no início nem tinha conhecimento desse processo, mas depois acabou tomando pé da situação, ouvindo os comentários e ficou sabendo que tinha sido protocolado um pedido. E como havia a previsão da reforma da Praça Dante, a administração estava excluindo como opção de eventos esse local. Foi informado aos freis capuchinhos que havia a possibilidade que eles avaliarem outras opções de local e que se estaria atendendo na medida do possível se eles sugestionassem outro local. Informa que o indeferimento para a realização dos eventos na Praça Dante, num primeiro momento, se deu pela previsão de realização de vários eventos do município no local do porte da Feira do Livro, infraestrutura de Natal e tinha outras programações. Diz que, como estava circulando ou cuidando pessoalmente dos trâmites do projeto de requalificação da Praça Dante, também havia uma previsão de iniciar as reformas. Então se entendeu que autorizar os eventos depois da Feira do Livro geraria uma expectativa se realmente acontecesse a possibilidade da gente iniciar as reformas. Informa que, como sugerido outro espaço e que houve a judicialização da demanda pelos organizadores da Parada Livre, não houve mais nenhuma solicitação via protocolo, via processo administrativo, e não foi entregue nenhum tipo de documentação para o município, nem de segurança, nem de limpeza, nem de banheiro, nem de estrutura, nem de PPCI. Disse também que soube da realização do evento pela via judicial, onde houve o apoio do município e que não tem conhecimento da existência de APPCI para tal realização. Na mesma data, ainda ocorreu a oitiva do comandante do 5º BPM, Tenente-Coronel Julimar Fortes Pinheiro, o qual foi questionado sobre a participação do 5º BPM na construção do decreto 20.381, o qual informou que houve participação a partir da sessão de segurança contra incêndio, no qual o representante não é ele, por ser o comandante de toda a região da Serra, e que a cada município possui um oficial encarregado, que é responsável diretamente pela parte de prevenção de incêndio, prevenção e proteção contra o incêndio. Nesse caso, disse provavelmente na reunião de 2019, o Major Lúcio tenha participado efetivamente da reunião e construção desse decreto. Informou que houve manifestação do Corpo de Bombeiros através do ofício número 27, assinado por ele, onde ele informa sobre as situações onde foi dado através do município conhecimento para a entidade, para que se manifestasse em relação às questões de segurança e questões que fossem diretamente ligadas à entidade. Confirma que na parte de prevenção e proteção contra incêndios, o que determina a entidade, num primeiro momento, a atribuição legal como ente estadual de garantir que os eventos temporários tenham segurança no âmbito de todos os municípios, independente de qual seja o município. Mas no caso específico aqui, o ofício fala do quanto é necessário que o decreto municipal esteja alinhado tanto à legislação estadual quanto às resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar. No caso especificamente aqui, a resolução técnica para eventos temporários. Isso não se restringe tão somente ao evento temporário. Disse ainda que aqui tratamos de um evento temporário, mas a prevenção de incêndio é bem mais abrangente e alcança as edificações que assim se fazem necessárias que ela exista. Disse que, neste caso, o que está se falando é o evento temporário e, por isso, foi previamente repassada à Prefeitura da preocupação do Corpo de Bombeiros de que a legislação fosse cumprida.
Informa que, uma vez existindo a legislação municipal complementar à legislação estadual, entende que ela deve ser cobrada com certeza. A entidade cabe atender aquilo que está previsto na legislação estadual, porque, como ente do Estado, tem que seguir o regramento estadual, senão ficaríamos à margem de analisar planos de prevenção de maneira distinta ao longo de todo o Estado. Por isso, então, a exigência, enquanto órgão de Estado, está calcada junto à legislação estadual e às normativas do Corpo de Bombeiros, que elas são um complemento àquelas pequenas lacunas que surgem em decorrência da lei. É claro que, quando há uma normativa municipal que busca agregar segurança, ela, com certeza, deve ser considerada. Ainda foi solicitado ao comandante juntada de documentação que comprove ou não a existência de APPCI para a realização da parada livre que ocorreu por decisão judicial, que, posteriormente, juntado, informando a ausência de tal documento, embora a média do público previsto e participante tenha ultrapassado 15 mil participantes. Em data de 27/11, foi ouvida a doutora Geraldine Golo de Oliveira, procuradora-geral adjunta do município, onde respondeu sobre as questões do decreto dos indeferimentos, a parada livre e a bênção dos freis capuchinhos. A doutora Geraldine informou que, quanto ao decreto de eventos temporários, não houve violação legal, o que não diverge de forma alguma com o Código de Posturas Municipal. Artigo 34. Nos logradouros públicos são permitidos concentrações para a realização de comícios políticos e festividades religiosas, cívicos ou de caráter popular, com ou sem a armação de coretos ou palanques, observadas as seguintes condições. 1. Serem aprovados pelo município quanto à localização. 2. Não perturbarem o trânsito público. 3. Não prejudicarem o calçamento, o ajardinamento, nem o escoamento de águas pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelas festividades dos estragos por acaso verificados. 4. Serem removidos no prazo máximo de 24 horas a contar do encerramento dos festejos. Parágrafo único. Fim do prazo estabelecido no inciso 4º, o município, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Temporários, promoverá a remoção do coreto ou palanque, cobrando do responsável as despesas de remoção e dando o material destino que entender. Com base nisso, disse ainda que o nosso Código de Posturas justamente diz que precisam ser aprovados pelo município a concentração de pessoas em logradouros públicos e se há inconstitucionalidade no decreto, também há na legislação municipal. Disse ainda que não existem direitos absolutos e que não há cerceamento. Informa que, em relação aos eventos indeferidos, havia uma previsão a qualquer momento de ocorrer a requalificação da praça, dessa forma, gerando uma expectativa se houvesse o deferimento dos mesmos, motivo pelo qual os eventos estavam sendo direcionados para outros locais, contemplando dessa forma a realização dos mesmos. Informa que todos os eventos que se realizariam após a Feira do Livro foram indeferidos e que não considera discriminação a atitude, pois em um evento, Parada Livre, foi tratado como discriminação, e em outro, Bênção dos Freis, foi tratado como inconstitucionalidade, quando, na verdade, o município somente buscou a isonomia entre todos os eventos solicitados. Diz que, pelo seu conhecimento jurídico, não vê como infração político-administrativa os fatos abordados na denúncia. Quanto ao fato da denúncia, que aborda as questões sobre o fechamento do PA 24 horas, desprezo pelo Conselho de Saúde e possíveis ilegalidades na licitação, disse o que segue, que era conselheira do Conselho no momento do fechamento do PA 24 horas, que foram solicitadas as inclusões em pauta para o Conselho para tratar da gestão da UPA, não tendo sido atendidos. Relata que, como conselheira, à época, em nenhum momento se sentiu desrespeitada nem desprezada. A prova disso é que sempre foram solicitadas as inclusões e as solicitações dentro das assembleias, dentro do prazo previsto, o que, inclusive, houveram solicitações de reuniões no Salão Nobre, onde seria explanado a forma de transição. Disse que houve reunião com os servidores do PA para alinhamento daqueles que seriam atingidos com o fechamento e ainda que os mesmos foram convidados, juntamente com a Secretaria de Recursos Humanos, a tirarem suas dúvidas, oportunidades em que lhes foi disponibilizado, mediante critérios, a escolha dos locais de trabalho. Relata que pese a convocação pelo secretário de Saúde com 9 dias úteis de antecedência, o que a legislação prevê 5 dias úteis ao presidente do Conselho para a apresentação sobre a gestão da UPA, o presidente só fez às 17h30 do dia anterior a convocação para a reunião que se realizaria às 7h30 da manhã do dia seguinte. Dessa forma, não oportunizando o quórum para a deliberação, por este motivo, não foi liberada a gestão compartilhada pelo Conselho Municipal de Saúde. Informa que não houve resolução emitida pelo Conselho, mesmo sendo essas resoluções opinativas para a homologação do prefeito, e que nos 2 anos em que participou do mesmo, apenas uma resolução foi encaminhada. Ratifica que foi oportunizado ao Conselho deliberar sobre a gestão da UPA, o que, por opção, não o fez. Em data de 27/11 de 2019, foi ouvida a senhora Evangelisa Cassanigo Lorandi, secretária municipal de Recursos Humanos e Logística, que informou em relação à movimentação dos servidores que trabalhavam no PA, que foi feito um trabalho de remoção dos mesmos, visando o bem-estar do servidor. Foram estabelecidos critérios por tempo de serviço, por exemplo, para a escolha das UBSs que iriam trabalhar. Foi uma semana intensa de remoções e foi disponibilizado um horário
Foi disponibilizado um horário diariamente para atendimento aos servidores, de meia hora para ruas, remoções, tentando para que tudo fosse da forma mais amena possível. Tudo foi feito sem que houvesse nenhum prejuízo do seu trabalho e seus proventos. Afirma que teve conhecimento e participação no TAC firmado entre os Ministérios Público Federal e Estadual e que, dentre outras coisas, previa esses cuidados tidos com o servidor. Alega que os servidores públicos fazem concurso para o município e que nenhum servidor tem direito adquirido na sua lotação, desta forma não podendo colocar a vontade pessoal acima do interesse público, e é o discricionário da gestão, de acordo com a vacância e necessidade do serviço. Quanto às alegações de possíveis irregularidades na licitação da gestão da UPA 24 horas e que a modalidade utilizada nesse caso foi o chamamento público, relata que houve uma impugnação e que o que foi derrubado no judiciário em primeiro e segundo graus e garante que esses percalços são normais em certames como este. A avaliação da empresa que irá administrar a UPA foi criteriosa, levando mais de 2 meses para se perfectibilizar. Quanto à denúncia feita pelo Tribunal de Contas do Estado, foi informado pela Secretaria que foram prestadas as informações e que as mesmas, ao chegarem no TCE, obtiveram indeferimento do pleito para não vislumbrar as irregularidades apontadas. Em relação ao TAC, informa que está sendo cumprido na sua integralidade e que o objeto final é a abertura da UPA que vai ocorrer esse ano. Em data de 4/12/2019, foi ouvido o Dr. Júlio César Freitas da Rosa, secretário municipal da Saúde, que falou que está à frente da Secretaria de Saúde desde outubro de 2018. Relatou que o Conselho Municipal de Saúde foi convocado para a Assembleia Extraordinária, que não compareceram os conselheiros necessários à deliberação da gestão da UPA por desinteresse com a cidade, que foram convocados com prazo superior ao previsto em lei e que se esquivaram dessa responsabilidade pelo município e a população de Caxias do Sul. Que o Conselho desmembrou a proposta do município aprovando o programa UBS+, e rejeitou a proposta da gestão compartilhada, sendo chamados novamente e propositalmente não obtiveram quórum. Relata que o Conselho, nesse período, que está à frente do SMS, não emitiu nenhuma resolução e que as resoluções do Conselho são meramente opinativas. Leu os documentos, deu ciência ao Conselho e o desleixo na ação do presidente em convocar a Assembleia com 14 horas de antecedência, quando recebeu a convocação do secretário em 9 dias úteis de antecedência. Alega que o município cumpriu com a sua obrigação em pautar o assunto ao Conselho e que houve desprezo do Conselho para com a população. Quanto à questão da remoção de servidores, alega que tudo ocorreu de forma correta e dentro da legalidade, respeitando todos os direitos dos servidores, ainda respeitando além daquilo que lhes é garantido por lei, como a escolha das UBSs e que iriam exercer suas atividades. Quanto ao TAC firmado, relata que o município vem cumprindo integralmente o que nenhum apontamento fora feito pelos órgãos de fiscalização e que o objetivo final do TAC é a abertura da UPA, que se dará ainda em 2019. Alega ainda que, quanto questões de solicitação, ou melhor, de licitação do chamamento público, o termo de referência foi minuciosamente elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que a licitação transcorreu de forma transparente e que a denúncia feita ao TCE foi realizada ou rejeitada pelo relator em razão de não haver elementos passíveis da abertura de procedimento acautelatório. Presidente, por favor, com relação à regulação da sessão de hoje, barulho vindo, o senhor poderia fazer a advertência e também, se possível, que o vereador Meneguzzi, mesmo que seja inteligível a sua fala, vereador, se puder falar mais pausadamente, a defesa agradece. Muito obrigado. Pessoal, vamos colaborar então para que tenhamos uma sessão boa, em ordem. Vamos manter um pouco de silêncio e o vereador Meneguzzi vai falar mais pausadamente também. Em data de 5/12/2019, foi colhido o depoimento do Procurador da República, Dr. Fabiano de Moraes, o qual relatou ter feito a reunião pública para adequação do decreto 20.381 e que o mesmo teria sido construído em conjunto com entidades e município. Disse ainda que não cabe ao Ministério Público acatar ou não o decreto e sim fiscalizar. Relatou, quando perguntado, que não entende que o decreto seja inconstitucional e que existem opiniões divergentes, o que levou a encaminhar recomendação ao município. Desta forma, ainda afirma que via que se buscou para a realização da parada livre, ou seja, ação popular no judiciário, foi a correta e garantiu o direito pleiteado. Afirmou ainda não entender isso como infração político-administrativa. Quanto ao TAC firmado com o município, informa que os termos do mesmo estão sendo cumpridos, salvo alguns ajustes necessários que o município vem fazendo e que deve culminar com a abertura da UPA 24 horas até o final do ano, conforme previsto no aditamento do TAC. No dia 6/12/2019, foi ouvido o Frei Nilmar Carlos Gatto, ministro provincial dos Freis Capuchinhos, que, ao ser instado a falar sobre o indeferimento da realização da bênção dos freis na Praça Dante, informou que não recebeu esse indeferimento, vez que não era o organizador, pois essa organização fica a critério de outra pessoa. Indagado sobre a lesão aos freis pela não realização da bênção da praça, informou que não se sentiu lesado, que o que importa é a bênção e não o local.
No dia 6/12/2019, foi ouvido também o Frei Jaime João Bétega, conselheiro de Obras Sociais dos Freis Capuchinhos, que, ao ser questionado sobre o indeferimento da realização da bênção dos freis na Praça Dante, disse que não tomava esse indeferimento como algo prejudicial, que de imediato entendeu que não seria possível e afirmou ter sido convidado para realizar junto da programação de Natal, no Largo da Prefeitura, o que não foi possível, pois houve ruído de comunicação e foi então a bênção agendada para ocorrer em 2 locais. Questionado sobre a bênção ocorrer em 2 locais, se isso traria prejuízo, afirmou que foi até bom, pois tem certeza que o público aumentará por ser disponibilizados locais diferentes. Também afirmou não se sentir lesado com indeferimento e igual disse que a importância é a bênção não local. Findados os depoimentos, dessa forma, pois não foi garantido o depoimento do senhor prefeito na data em que lhe era possível. Do mérito. Fim da colheita de provas, em suas alegações finais, pugna a defesa pelo arquivamento do presente pedido, se não vejamos. 1. Quanto ao decreto 20.381, foi amplamente explicado sua elaboração, bem como dito pelo decreto 4. Fabiano quer não há inconstitucionalidade no decreto, apenas pontos de vista diferentes. 2. Quanto à realização da parada livre, ficou provado que não há discriminação e que o fato do indeferimento foi buscado junto à Justiça e imediatamente cumprido pelo município, sendo dito ainda pelo próprio doutor Fabiano que não existia nenhum documento assinado pelo prefeito em relação à negativa, dessa forma, não podendo haver responsabilização do mesmo. 3. Ainda o fato da realização da parada livre, tem-se por certo que tal denúncia perdeu objeto, tendo em vista que ocorreu conforme pretendido e com o atendimento solicitado ao município. 4. Quanto à bênção dos freis capuchinhos, não pertine maiores declarações se os próprios freis ditos lesados pelo denunciante declararam não haver nenhum tipo de lesão ao seu direito. 5. Quanto à denúncia do desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo desrespeito aos servidores municipais, foi exaustivamente explicado pelo secretário da Saúde, pela Secretaria de Recursos Humanos e pela Procuradora-Geral Adjunta, corroborado pelo doutor Fabiano, que não houve desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde e nem tampouco pelos servidores municipais, que comprovadamente tiveram seus direitos respeitados quando das suas remoções. 6. Quanto às possíveis ilegalidades da licitação de chamamento público, ficou claro que o indeferimento da medida acautelatória pelo conselheiro do TSE, órgão fiscalizador, ou do TCE, órgão fiscalizador, desmistifica qualquer ilegalidade que possa ter ocorrido, pois é aquele órgão responsável pela aprovação das contas do gestor, não restando dúvidas que a denúncia neste ponto também é infundada. 7. Ainda em relação à UPA, cabe salientar que, conforme dito no seu depoimento, o Dr. Fabiano, em conjunto com o Ministério Público Estadual, vem fiscalizar criteriosamente o cumprimento do TAC, que está ocorrendo de forma satisfatória pelo município e deve culminar com a abertura da UPA 24 horas ainda este ano, conforme ajustado. O pleito não merece acolhida, fazendo-se imperativo o arquivamento do presente processo. De fato, a prática delitiva não restou comprovada, uma vez que todas as testemunhas apresentaram as mesmas versões para os mesmos fatos, não havendo dessa forma prova material que sustente o enquadramento dos fatos alegados como infrações político-administrativas, haja vista que para ter tais infrações é necessário que haja uma das infrações contidas no artigo 4 do Decreto-Lei 201/67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento irregular da Câmara. 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente constituída. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se... Presidente, eu, por uma questão, gostaria que regulasse a sessão com relação ao ruído excessivo, está dificultando... Certo. Tem razão. Deferido. Um pouquinho mais de atenção, pessoal. Vamos desarmar os espíritos. Nós temos uma sessão bastante complicada. Temos que decidir, tomar decisões que vão impactar na vida da nossa cidade. Então, nós pedimos a colaboração de todos para que levemos o nosso pensamento ao alto e tenhamos um final feliz em todas as circunstâncias. Obrigado. Sigo, presidente. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa
de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 9º, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Então, excelentíssimos senhores constituintes da comissão processante, impossível vislumbrar nas denúncias aportadas no presente processo de impeachment em quais das situações acima estariam enquadrados. Vejamos. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Como se sabe, o município se apresenta como centro de decisão autônomo no dizer de Maurício Brujol. E este centro é dotado de órgãos representativos, que se denomina de órgãos de gestão municipal. Assim, constitui o órgão deliberativo do município a Câmara Municipal, enquanto o órgão executivo do município é o prefeito, órgão único, unipessoal, já que, como sentencia Sies, a deliberação é separada da ação. Deliber est de fait de plusieurs, executer est fait de céu. Revela-se ainda, por conseguinte, o princípio da separação dos poderes harmônicos e independentes. O Executivo Municipal, por parte do prefeito, enseja de responsabilização por edilidade. Se, por exemplo, deixa o prefeito de remeter injustamente os 2/10 orçamentários destinados à Câmara, ele estará cometendo infração política administrativa. Muitos municípios pequenos não possuem serviços da Câmara separados do Executivo. Funcionam as câmaras, por exemplo, no próprio prédio da Prefeitura. Seus funcionários são os que o prefeito coloca à disposição para tarefas específicas. Se o prefeito obstacula a entrada de vereadores para as sessões do prédio da Prefeitura ou não libera funcionários para a Câmara, sem justo motivo, estará cometendo infração política administrativa definida no inciso 1 do artigo 4º. A emenda constitucional número 25, promulgada em 14/2 de 2000, a vigorar em 1/1/01, definiu mais 3 tipos de crime de responsabilidade do prefeito. Verbes, artigo 29-1. Parágrafo 2º, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei do orçamento. 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem constar nos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente constituída. São públicos os documentos, os livros e todos os atos administrativos da administração municipal. Todavia, segundo a ação normativa, apenas as comissões parlamentares de inquérito ou auditoria regularmente instituída pela Câmara Municipal é que possuem o direito de examinar atos e documentos públicos, e a sua recusa ou impedimento por parte do prefeito constituirão, em tese, infração político-administrativa. Não quer dizer um inciso no esclarecimento de Adilson Abreu Dalari que os documentos estão constantemente à disposição da Câmara de Vereadores e, desta maneira, qualquer vereador pode pedir qualquer documento e examiná-los a hora que quiser, que a Câmara pode determinar uma devassa na Prefeitura. Mas, se assim fosse, onde estaria a equivalência e a harmonia necessária à convivência entre os poderes? Presidente, desculpe a interrupção, vereador Meneguzzi. A defesa tem um requerimento a fazer, a disponibilização do equipamento de informática para, durante a sustentação oral, utilizarmos provas no interesse da defesa. E esse requerimento é feito de forma antecipada para a questão da organização. Então, é um requerimento feito diretamente à mesa, na pessoa do presidente, para que disponibilize equipamento de informática, computador, inclusive o telão para apresentação. Certo. Pode se aproximar um pouquinho?
A solicitação, então, está deferida. Demos continuidade, vereador Meneguzzi. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Não oferece também dificuldades nesse inciso, à exceção das convocações do prefeito pela Câmara Municipal, que são inconstitucionais, artigos 2º e 29, CR, os pedidos de informações e ou os requerimentos, desde que aprovados pelo plenário, na forma da lei orgânica, ser desatendidos sem justo motivo, podem atrair responsabilização. Se o prefeito apresenta motivo justo, podem ser desatendidos. O motivo justo, nesse caso, como no outro, o dos pedidos de informações, conforme dispuser a lei orgânica municipal, poderá ensejar em cada caso a Câmara Municipal um juízo subjetivo, sobretudo quando os motivos não são objetivos, prima facie. Caberá a esta, enfatiza a Tito Costa, analisar as razões da justificação e acolhê-las ou não, mas deve fazer dentro dos limites de seu poder discricionário, sem exorbitâncias ou que paixões se conduzem à prática do que poderá corrigir o desacerto resultante de eventuais excessos. Ao examinar essa decisão da Câmara, não estará o Judiciário invadindo na área interdita a sua apreciação. É que desde que alguém tenha sofrido ou venha a sofrer lesão de direito, qualquer que seja, compete ao Judiciário apreciá-la. Artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Procedimento abusivo e ilegal do órgão legiferante municipal pode ser trancado pela concessão do mandado de segurança. 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Constitui, em tese, cometimento de infração política administrativa deixar de publicar leis e atos sujeitos a essa formalidade, como retardar-lhes a publicação. A interpretação do inciso não pode ser severa ou rígida. Eis que há muitos municípios, como em Minas Gerais, que não dispõem de recursos financeiros suficientes para publicar atos normativos e administrativos em jornal oficial, imprensa local ou regional, sem lhes ameaçar o cumprimento de outras obrigações mais importantes. Realmente, a maioria dos prefeitos não poderá cumprir ipsis literis a disposição porque suas comunas, sem grandes sacrifícios, não têm condições de fazê-lo. Será suficiente, pois, satisfazendo o princípio da publicidade dos atos normativos, legislativos e administrativos municipais, os estaduais ou federais decorrentes de convênios, a fixação no quadro geral da Prefeitura de suas cópias, ou de editais ou de resumo desses atos, quando materialmente estará cumprida a disposição, isto é, o princípio da publicidade. Ocorrerá infração também se houver retardamento sem justo motivo da publicação desses atos, diz a lei. Mas apenas se configurará infração político-administrativa se o prefeito, na hipótese, se conduzir com a má-fé e desinteresse ou por outras razões inconfessáveis. 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Destacam-se os incisos dos núcleos em que poderá constatar em tese a existência de ilícito político-administrativo. A proposta orçamentária deve ser encaminhada no devido tempo, segundo o que prescrevem a Constituição Federal, artigos 165 e 166 e Lei Orgânica Municipal. Em segundo lugar, a proposta regular. Esta forma é a que a Lei Federal 4.320/64 prescreve. Aqui, à vista de esta legislação não ser nem sempre bem compreendida pelos administradores municipais. Somente ocorrerá a infração se o erro, além de grosseiro, demonstrar má-fé na conduta do prefeito, que detém com exclusividade a iniciativa da proposta do orçamento, tanto o anual como das diretrizes orçamentárias e o plurianual. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. O prefeito que detém dessa maneira a grande soma dos poderes possui igualmente muitos deveres. Assim, descumprir o orçamento, que é uma lei, configurando-se até em tese crime de responsabilidade, artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei nº 201/67, poderá ensejar-lhe a cassação do mandato eletivo. As alterações que podem reduzir no orçamento municipal pelo prefeito operam-se com autorização da Câmara, como é o caso de abertura de créditos suplementares, a realização de operação de crédito por antecipação de receita, segundo disposto no artigo 7º, inciso 1 e 2, respectivamente, da Lei Federal número 4320/64 e segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00. Em síntese, todo cuidado é pouco na execução orçamentária para que o prefeito, que é o ordenador de despesa. O orçamento deverá ser rigorosamente seguido sob pena de constituir sua inobservância pelo prefeito diretamente. Cometimento de infração político-administrativa se ele conduzir com má-fé, inescrupulosa e grosseiramente suas ações em face do orçamento anual. 7. Praticar contra a expressa disposição da lei atos da sua competência ou omitir-se na sua prática. Configura-se aqui também conexão de infração político-administrativa com o crime de responsabilidade capitulado no inciso 14, artigo 1º do Decreto de Lei 201/67, a
Para a hipótese, valem-se os esclarecimentos expedidos naquela oportunidade, número 98 supra. A tipificação criminal pode não eliminar a infração política administrativa. A sanção política expressa na perda do cargo não exclui o processo criminal que tem curso no tribunal, mas a condenação política pode ser tomada por unanimidade, nem por isso ela importará na condenação criminal do prefeito. Não elimina a circunstância a plena competência da Câmara Municipal para o julgamento político administrativo. Artigo 4, 6... Não, artigo 4º, 7 e 8 do Decreto-Lei nº 201/67. Oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da Prefeitura. As preocupações suscitadas anteriormente quanto à ambiguidade ou disposição legal manifestam-se presentes aqui. É verdade que o prefeito é o administrador do município, possuindo esses bens, rendas, direitos e interesses coletivos inegavelmente e no sentido mais amplo que se pode dar. O prefeito exerce aí poderes de quem não é dono, de quem não é proprietário, daí os controles da sua ação. Se ele, por outro lado, deixar de agir quando por lei é obrigado ou se descuida ou se desinteressa em fazê-lo, pode ocorrer em tese a infração contemplada no inciso. Não é menos verdade, porém, que se trate aqui com alhures de figura perigosa, conforme adverte Adilson Abreu Dallari. Ademais, muitas vezes o prefeito é obrigado a desconcentrar funções, poderes e atribuições a seus subalternos e a omissão, a negligência desses, se ocorrentes, não podem ser debitados ao prefeito. Dir-se-á, então, que o prefeito, se não é responsável diretamente, ou é indiretamente por culpa in ligendo ou in vigilando.